Luiz César me pergunta: qual o maior desafio? Luiz, é tentar ser ou sermos nós mesmos. É muito difícil nesse meio onde nós somos obrigados a ser alguma coisa, mas não alguma coisa que você quer, alguma coisa que agrade aos demais, ou alguma coisa que desperte na sociedade, em nossa volta, algum interesse pelo nosso trabalho, pela nossa pessoa. É muito difícil nós estabelecermos um paralelo entre o eu interior e essa realidade que existe externa. Você vê que nós aprendemos coisas, recebemos informações e não conseguimos ser nós mesmos. Nós temos que ser alguma coisa que o outro acha que é interessante. Nós temos que ser alguma coisa que chame a atenção. Talvez porque é a moda, ou como diziam os nossos pais, porque todo mundo faz, porque isso é o normal. Mas o que é o normal? Acho que não se pode confundir ética com moral. Nós sofremos muito pela questão da moral. Nós sofremos muito por não termos a condição de ser nós mesmos. Sofremos muito, nos dizem que isso está certo, que isso está errado, e o tempo todo nós deixamos de ser nós mesmos. Simplesmente existimos, passamos pelos locais, pela vida das pessoas, as pessoas passam pelas nossas vidas e nós não conseguimos em nenhum momento expressar o que realmente somos. Por outro lado, existe um desafio muito grande aí, que é a separação do que você é com aquilo que acreditam que você seja. Você vê que é impossível quando você consegue algum êxito, ou consegue algum lugar na sociedade, que isso não se misture com a sua vida pessoal. Que as pessoas não passem a te cobrar através daquele personagem que você está representando. Não é? É sempre aquela questão quando você relaxa, mas um médico pensando assim, um professor pensando assim, um juiz pensando assim, por quê? Será que a pessoa não pode ser ela? A pessoa não pode se expressar da maneira que ela acredita que seja o ideal naquele momento, ou simplesmente se expressar da maneira que ela tem vontade? Então, se você olhar por aí, esse para mim é o maior desafio. O ser humano ser ele mesmo, conseguir encontrar-se dentro daquilo que é verdadeiro para ele ou nele. Chegamos a um ponto de tamanha confusão que nós esquecemos quem somos. Representamos tanto que já não sabemos daquilo que gostamos, o que somos ou o que nos interessa. Uma vez explicando isso para uma pessoa, ela disse: não, eu sei muito bem quem eu sou. Nós podemos ter a impressão, mas existem segredos que escondemos de nós mesmos, existem sentimentos que deixamos num lugarzinho separado, hipertrofiamos algumas coisas como forma de tentar ganhar terreno, ganhar espaço, salientamos outra, seja pelo aspecto narciso. Nós vivemos uma realidade autocentrada, uma realidade egoísta, uma realidade que eu tenho que ser. Então, Luiz, na minha forma de ver, o maior desafio é o ser humano ser ele mesmo.